Muito boa tarde. Sejam todos bem-vindos a mais esse estudo promovido pelo CETREL, Centro Espírita Terceira Revelação de Verdade, aqui em São Paulo. Um estudo misto em que nós temos aqui o pessoal que estuda aqui na casa e, graças a Deus, graças aos recursos da internet, nós temos os nossos irmãos espalhados aí por todo o Brasil que nos acompanham, alguns nos acompanham online, ajudando, compartilhando conosco o seu conhecimento, compartilhando aquilo que já conseguiram ali compreender da doutrina do Espírito. E assim a gente vai construindo a nossa verdade, edificando o nosso conhecimento. Nós estamos estudando o livro O Consolador. O livro O Consolador é um livro de perguntas e respostas. Perguntas essas que foram elaboradas pelo pessoal da FEB e remetidas a Emmanuel através da sua psicografia de Chico. Então, o Chico, através da psicografia, nos traz respostas ali da espiritualidade, por Emmanuel, que nos ajudam no entendimento, que nos ajudam na edificação dos nossos conhecimentos da doutrina espírita do Consolador Prometido. O livro ele é de 1941, tá? Então, na verdade, ele foi começaram essa construção desse livro em meados de 39, pelo que eu vi na internet, né? E a publicação da primeira edição foi em 1941. Então, há aí um hiato de aproximadamente um ano e pouquinho, que é o período em que as perguntas foram ali sendo apresentadas e foram ali sendo construído, né, esse bojo, esse conjunto de perguntas, e lógico, os exames que foram ali realizados com relação aos questionamentos e a colocação das respostas, utilizando sempre os recursos da doutrina espírita. Nós estamos trabalhando atualmente no capítulo 2.4, Iluminação. O item que nós estamos trabalhando é o 2.4.1, que é necessidade. E a pergunta que será o objeto dos nossos estudos de hoje é a pergunta do número 220. Porém, antes de a gente iniciar os nossos trabalhos à tarde, vamos nos colocando confortavelmente onde quer que nós estejamos, lembrando-nos que sempre estamos ali mergulhados no alto divino do Criador, no fluido cósmico universal, que permite que onde quer que nós estejamos, nós possamos estabelecer por esse fluido uma corrente de sintonia. Nós, a partir de agora, estaremos estabelecendo essa corrente que permitirá que nós nos mantenhamos ligados nesse estudo que procura nos trazer as verdades espirituais, que procura nos trazer as revelações dos ensinos que Jesus nos apresenta, que Jesus nos trouxe, com a sua vida, com o seu código moral de conduta do ser humano, que é o Evangelho, sua vida, aquilo que os evangelistas ali conseguiram expressar, colocar no papel daquilo que Jesus viveu. Lembrando que tudo aquilo que nós temos no Evangelho, código moral de conduta do ser humano, é apenas uma parcela daquilo que Jesus viveu. Segundo o próprio evangelista João, se tudo aquilo que Jesus viveu e exemplificou fossem colocados em livros, não haveria livros suficientes na Terra para que a gente pudesse ali colocar todos os ensinos, tudo aquilo que ele viveu, tudo aquilo que ele exemplificou para nós. Temos então aqui um esboço daquilo que de mais marcante foi para os nossos irmãos que estiveram ali em contato com a cruz. E esse mais marcante em si traz muito ensino. E nós, juntos, estamos aqui para que nós possamos desvendar esses ensinos e aplicá-los à nossa vida, fazendo com que a nossa vida possa refletir aquilo que nós aprendemos do nosso Mestre, que é Jesus Cristo. Agradecidos, então, a toda essa espiritualidade amiga que nos acompanha, que nos inspira, que nos inclui durante todo esse estudo. A presença desses nossos irmãos espirituais que pela internet nos acompanham, nos inspiram, nos incluem também, trazendo aquilo que eles conhecem. Nós estamos aqui para somar. Somamos aquilo que cada um de nós possui de experiência. E essa somatória de experiências
é que traduz para nós aquilo que nós vamos poder sustentar como verdade. Verdade essa que a cada dia vai recebendo um pouco mais de aprendizado, de experiência e de vivência. E com isso, nós vamos cada vez mais nos aproximando dos conhecimentos que nos libertarão e nos colocarão em sintonia mais constante no futuro, com espíritos livres, com espíritos puros, em sintonia com o nosso Pai do Mundo. Agradecidos, então, vamos dar por iniciados os nossos trabalhos na tarde de hoje, do estudo do livro O Consolador, à luz da doutrina espírita, com a prece que o próprio Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos introduzas na tentação, mas livra-nos de todo mal, e assim seja, graças a Deus, graças ao Mestre Jesus. Seja bem-vindo, Samuel, seja bem-vinda, Rosana, quanto tempo, muitas saudades, sejam todos muito bem-vindos. Aqui nós estamos em 3, daqui a pouco o pessoal vai chegando, vai conosco aqui estabelecendo sintonia nos estudos da tarde de hoje, nos estudos do livro O Consolador. Vou compartilhar a tela com vocês. A pergunta de hoje é a pergunta de número 220. Logo mais, acredito que a nossa irmã Meg vai estar com a gente aqui e vai também conosco estudar, trazendo seus conhecimentos. E conto com todo mundo hoje, porque hoje a pergunta é uma pergunta que abre para nós um leque de respostas muito grande. Vou compartilhar para a gente poder começar os nossos estudos. A pergunta da tarde de hoje é a pergunta de número 220. Vamos lembrar que nós estamos no item iluminação, necessidade. Lembrando que iluminação, de uma maneira geral, refere-se ao processo de aquisição de conhecimentos espiritual e moral, que leva a uma compreensão mais profunda da vida, do propósito espiritual e do caminho para a evolução espiritual. Isso é uma síntese de iluminação. Lógico que iluminação é muito mais do que isso, e nós já olhamos isso, nós já aprofundamos, na pergunta 218. A semana passada nós temos continuidade na 219, e hoje a pergunta é a número 220. Vamos lá. Há alguma diferença entre a crença e a iluminação? Há alguma diferença entre a crença e a iluminação? A resposta foi dada em 2 parágrafos. Então, possivelmente, nós vamos ter o primeiro parágrafo trabalhando sobre um tópico e o segundo parágrafo trabalhando sobre o segundo tópico com uma finalização. Vamos em frente. Todos os homens da Terra, ainda os próprios materialistas, creem em alguma coisa. Todavia, são muito poucos dos que se iluminam. O que crê apenas admite, mas o que se ilumina vibra e sente. O primeiro depende dos elementos externos, nos quais coloca o objeto de sua crença. O segundo é livre das influências externas, porque há bastante luz no seu próprio íntimo, de modo a vencer corajosamente nas provações a que foi conduzido no mundo. É por essa razão que os espiritistas ou espíritas sinceros devem compreender que não basta acreditar no fenômeno ou na veracidade da comunicação com o além, para que os seus sagrados deveres estejam totalmente cumpridos, pois a obrigação primordial é o esforço, o amor ao trabalho, a serenidade nas provas da vida, o sacrifício de si mesmo, de modo a entender plenamente a exemplificação de Jesus Cristo, buscando a sua luz divina para a execução de todos os trabalhos que lhe competem no mundo. Bom,
é uma pergunta bastante interessante, porque ela trava dois processos. Um processo ligado à crença e outro processo ligado à iluminação. Nós podemos aqui analisar sobre diversos aspectos. E eu achei interessante para que a gente também pudesse ter uma visão mais ampla daquilo que é o pensamento geral, daquilo que as pessoas pensam, referentes à crença e à iluminação. Eu preferi, então, pegar primeiro um conceito geral. Onde eu obtive esse conceito geral? Bom, eu tenho utilizado, de certa forma, vocês têm acompanhado, a gente tem utilizado um pouco do chat GPT. O chat GPT, ele é um grande banco de dados. Ele não é um formador de opinião, porque as opiniões, ou seja, as conclusões, elas requerem raciocínio. E o nosso irmão ainda, o chat GPT, vamos dizer assim, né? Eu não poderia utilizar a palavra, mas essa memória, esse banco de dados, ele serve para nós para que a gente possa ter uma ideia geral. E a partir desse pensamento geral, nós temos a capacidade de raciocinar. Por isso, a nossa fé é raciocinada. E podemos, então, utilizar desses conceitos, utilizar desses pensamentos e edificar alguma coisa ou trazer um pouco mais de luz no entendimento dessa diferença entre crença e iluminação. O que eu encontrei na internet a respeito disso? Vou compartilhar com vocês, porque também é bem pequenininho. A pergunta que eu coloquei foi a mesma, né? Para que a gente não tivesse diferenças, né? Então, a pergunta que foi colocada é: alguma diferença entre crença e iluminação? Sim, uma diferença significativa entre crença e iluminação. Vamos explorar esses conceitos. O primeiro conceito que ele define é crença. A crença refere-se a uma convicção pessoal ou aceitação de algo como verdadeiro, mesmo que não haja evidências objetivas ou provas concretas para apoiá-lo. Tipo fé cega. As crenças podem ser baseadas em experiências individuais, influências culturais, educação, religião ou simplesmente na confiança pessoal em algo sem a necessidade da validação externa, ou seja, a fé é natural. As crenças variam amplamente de pessoa para pessoa e podem ser subjetivas. Muitas vezes as pessoas têm crenças sobre questões religiosas, políticas, morais, filosóficas, entre outras. Ou seja, ele define crença de uma maneira bem genérica. Isso é importante para que a gente tenha um aspecto geral. A iluminação, como eu já havia dado uma introdução, né? A iluminação ele é em um contexto muito mais amplo. Refere-se a um estado de compreensão profunda, usa-se da racionalidade, consciência espiritual ou despertar espiritual. É frequentemente associada a uma percepção clara da verdade ou da realidade em um nível mais profundo. A iluminação, muitas vezes, é vista como uma experiência transcendental, na qual alguém alcança uma compreensão mais elevada na natureza da experiência ou do eu ou do universo. Aí são questões mais pessoais. Inclusive, essa iluminação aqui, no caso, como ele mostra nessa quesito, ela às vezes pode até estar aí ligada a um desenvolvimento até de um certo egoísmo no seu eu, né? Mas também de uma maneira mais universal. Não é uma questão de crença, mas experiência direta e transformação pessoal. É muitas vezes descrita como uma realização profunda e inegável, ao contrário de uma crença que pode ser subjetiva e baseada na fé. Como eu falei, aqui é a primeira vez que aparece a palavra fé, né? Na verdade, eu já tenho utilizado ela já lá em cima, quando a gente começou a trabalhar nesse ponto, né? Em resumo, a crença é uma convicção pessoal que pode ou não estar baseada em evidências sólidas, enquanto a iluminação é frequentemente vista como um estado de compreensão profunda e direta, que vai além da crença e envolve uma experiência transformadora. É importante notar que o conceito de iluminação varia de diferentes tradições espirituais e filosóficas e pode ser interpretada de maneira diferente por diversas pessoas. Bom, traz para nós pelo menos uma ideia daquilo que é o pensamento comum.
Vamos fechar esse share novamente e vamos, então, novamente para a nossa pergunta lá, né, em que ele coloca, né, alguma diferença entre crença e iluminação. Ele coloca para nós de cara que todos, qualquer que seja, até mesmo os materialistas, eles têm uma certa crença, eles creem em alguma coisa. Eles têm ali uma crença. O materialista, por exemplo, que é um materialista, vamos dizer assim, ateu, acredita em Deus, para ele a crença dele é que a vida começa no berço e termina no túmulo. Para ele crê nisso, essa é a crença dele, e fim de papo. Nós temos aí uma outra linha, que são os céticos. Cético e ateu não são a mesma coisa. O ateu, ele tem uma crença. O cético, ele, ele pode ter uma crença, ele pode ser uma crença ligado a qualquer vertente religiosa, porém ele é um questionador. O cético é o questionador, é aquele que questiona, é aquele que, para tudo, ele pede provas, para tudo ele quer ter consciência daquilo que está se passando. Ele quer ter provas concretas, ou pelo menos que ele possa ali ter uma certa comodidade para dar sustentação a uma linha de raciocínio. Então, o cético não é a mesma coisa que ateu. Mas, de qualquer forma, todos eles têm uma forma, uma espécie de crença. Um crê no materialismo. E o cético, ele crê que tudo aquilo que ele conhece, tudo aquilo que ele tem como verdade, deve estar sustentado em uma lógica de raciocínio. Então, de certa maneira, quando o nosso irmão Emmanuel coloca todos os homens da Terra, ainda os próprios materialistas, creem em alguma coisa, ele está profundamente certo. E por isso eu utilizei tanto o campo daquele que se diz ateu, não crê em Deus, não crê em nenhuma, não tem uma crença religiosa, não tem uma crença, vamos dizer assim, e coloquei aquele que, além disso, ele é um cético. Mesmo o cético, ele tem uma crença na ciência, ele crê que a ciência pode ali trazer para ele todas as respostas, e ele só aceita aquilo que é passível de comprovação. Então, todos eles, de certa maneira, creem em alguma coisa. O que crê apenas admite, o que crê apenas admite, mas o que ilumina sente. Lógico, né? A crença, ela base apenas em admitir alguma coisa. Agora, aquele que se ilumina, ele tem um sentimento muito maior, porque ele dá sustentação a tudo aquilo que ele ali vivencia, né? O primeiro depende dos elementos externos, os quais coloca o objeto da sua crença. O segundo é livre das influências exteriores, porque há bastante luz no seu próprio íntimo, de modo a vencer corajosamente nas provações a que foi conduzido no mundo. Aqui a gente já começa a entrar num campo em que eu gostaria de invocar um pouco a palavra fé. Porque a palavra fé, muitas vezes, ela é confundida como acreditar, né? E a fé, ela é muito mais do que crença, ela é muito mais do que acreditar. A palavra fé vem do grego phibes, né? E que tem um sentido de confiar. Você tem uma confiança. Então, ela é muito mais do que apenas acreditar. Se a gente for dar uma olhada na pergunta 354, 355, o livro O Consolador, ele pode nos ajudar um pouco mais, porque há duas perguntas em que a palavra iluminação e a palavra fé, elas aparecem em conjunto. Por isso eu estou chamando a atenção um pouco de caminhar para o campo da fé. E ele coloca-se, a pergunta é, poder-se-á definir o que é ter fé? Poder-se-á definir o que é ter fé? E a resposta de Emmanuel foi: ter fé é guardar no coração a luminosa certeza, convicção em Deus. Certeza que ultrapassa o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio,
mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão, tocados pela luz do sentimento. Lembrando que lá ele fala sobre sentimento. Essa fé não pode estagnar em nenhuma circunstância da vida e sabe trabalhar sempre, intensificando a amplitude de sua iluminação, intensificando a amplitude de sua iluminação pela dor ou pela responsabilidade, pelo esforço e pelo dever cumprido. Traduzindo, a certeza na assistência de Deus, ou seja, resignação, ela exprime a confiança que sabe enfrentar todas as lutas e problemas com a luz divina no coração. E significa a humildade redentora, que edifica no íntimo do espírito a disposição sincera do discípulo relativamente ao faça-se no escravo à vontade do Senhor. A 535 ela complementa, porque ele coloca: será fé acreditar sem raciocínio? Nós estamos falando de crença. Lembra que eu falei de uma fé cega ou de uma fé natural? E aqui Emmanuel nos dá uma definição sobre fé natural e ele nos leva a essa reflexão. Será fé acreditar sem raciocínio? Acreditar é uma expressão de crença, dentro da qual os legítimos valores da fé se encontram embrionários. Olha que interessante, é uma questão da crença, mas em que a fé ali ainda apenas está embrionária. Ela precisa ser desenvolvida, ela precisa ser edificada, construída, né? O Evangelho é rico em demonstrações em que a fé vai sendo construída, vai sendo solidificada. O exemplo do nosso irmão Pedro é um dos exemplos clássicos, né, dentro do Evangelho, em que você vai vendo como Pedro, nosso irmão Pedro, o Simão Pedro, né, ele vai ali desenvolvendo, vai edificando a fé dentro de si, ou seja, vai fazendo com que com essa crença vá ganhando robustez, vai ganhando força, vai ganhando equilíbrio, vai ganhando resignação, vai ganhando principalmente reflexão, né? Porque a razão vai dando sustentação e isso vai fazendo com que ela vá ganhando robustez, né? O ato de crer em uma pessoa, o ato de crer em alguma coisa demanda a necessidade do sentimento e do raciocínio para que a alma edifique a fé em si mesma. Ou seja, é preciso ter sentimento, e o sentimento é baseado no raciocínio. Admitir as afirmativas mais estranhas sem um exame minucioso é caminhar para o desfiladeiro do absurdo, onde os fantasmas dogmáticos conduzem a criatura a todos os depaupérios. Ou seja, a fé cega, que não questiona absolutamente nada, apenas crê porque dizem para ele: não, siga esse caminho e vá nessa direção. Segue sem nenhum tipo de questionamento, não questiona nada, não usa do raciocínio, apenas segue. Nós temos bastante pontos dentro do Evangelho em que Jesus questiona, principalmente os fariseus e os escribas, por eles seguirem apenas aquilo que, nas expressões, ali nos ensinos, indicavam que deveria ser realizado. Mas sempre faltava aquele ponto de se perguntar a si próprio, né? Se perguntar, será que isso é a melhor solução para esse caso? Apenas seguindo regras. Vou dar um exemplo muito clássico do que eu estou querendo dizer. O exemplo, principalmente, da mulher pega em adultério. A mulher pega em adultério, que está no Evangelho de Jesus, se não me engano, é o capítulo 8 do Evangelho, capítulo 8 do Evangelho de João. E é uma coisa bem interessante, inclusive ontem a gente estava conversando sobre isso, porque você vê ali uma falta de. Os escribas os escribas e os fariseus, eles pegam uma mulher em pleno adultério e a levam perante a Jesus.
e fazem uma pergunta a Jesus. Olha, está escrito na lei de Moisés que nós devemos apedrejar essas tais. O que tu dizes a respeito disso? Na verdade, a pergunta que a gente deveria fazer para nós mesmos é: por que apedrejar? Você sabe por que ela estava fazendo isso? Você sabe que motivos levaram a ela a estar praticando esse ato? Você tem todas as informações? Você sabe aquilo que está se passando no íntimo dessa mulher com relação ao seu companheiro? Quem era essa outra pessoa que estava com ela? Quais eram os objetivos dessa pessoa que estava praticando esse ato com ela? Você tem todas essas informações? Ah, veja, quando você pega e executa uma ação apenas porque na lei está escrito que é para fazer isso, você está simplesmente deixando de lado tudo aquilo que nós temos, que é o raciocínio, que é aquilo que nos move a nos melhorarmos, a compreendermos mais o mundo à nossa volta. E a partir dessas observações, e melhorando o nosso entendimento com relação às pessoas e ao mundo, nós deixamos isso de lado e delegamos apenas a seguir regrinhas. E Jesus sempre foi muito enfático com relação aos fariseus, exatamente porque eles sempre se forçavam nessa situação. Vamos seguir a regrinha sem questionar, sem pensar. Então, o convite aqui, que eu estou lendo esse trecho, é exatamente esse convite que Emmanuel está nos fazendo. Olha, a razão, o raciocínio, ele nos leva à reflexão. E nós devemos sempre nos questionarmos. Porque essa própria lei de Moisés, se você for fazer um raciocínio muito leve, muito singelo, o próprio Decálogo, né, que são as leis de Deus, e que está no capítulo 20 do Êxodo, ele nos fala claramente: não matarás. E por que uma lei que ali aparece? Olha, essas tais que foram pegas cometendo adultério devem ser apedrejadas ou devem ser mortas. Não há uma contradição. Não existe aqui uma contradição, não existe aqui um ponto de contradição. Nós não estaríamos, então, de certa maneira, usando de um sofisma para atender alguns pontos de orgulho, que aqui há um processo de orgulho muito forte. Nós estamos numa sociedade patriarcal. Não existe aqui um orgulho. Percebem que quem foi levada à presença de Jesus não foi o homem e a mulher, foi levada a mulher. Quer dizer, existe aqui um processo em que nós temos um orgulho racial, um orgulho, vamos dizer assim, do homem perante a mulher. Existem aqui certos pontos que nós estamos sofismando. O que é sofismar? Sofismar é querer tornar uma coisa má em algo bom, o que é impossível. O que é impossível. Você pode. Nós tivemos, por exemplo, a lei da escravidão. A lei da escravidão permitia que o homem escravizasse uma pessoa. Porém, isso aí é um sofisma. Eu querer me valer de uma lei humana para transformar uma ação má em uma ação boa, o que é impossível. E aqui é um caso clássico de sofisma. Um caso clássico de sofisma. Em que basta você refletir um pouco, você começa a perceber: olha, está cheio de problemas. Tem problemas para todo lado. E se você for apenas um seguidor de regrinhas, como é que ficam as coisas? Né? Como é que ficam as coisas? E ele continua terminando, mas também interfere nos problemas essenciais da vida, sem que a razão esteja iluminada pelo sentimento. É buscar o mesmo declive, onde os fantasmas impiedosos da negação condenam as almas a muitos crimes. Exatamente naquilo que eu finalizei, né, conversando, né, sobre o caso da mulher adulta e muitos outros casos, em que nós temos ali clássico, né, uma parte clássica do sofismo. É por essa razão que os espíritos sinceros devem compreender que não basta acreditar no fenômeno ou na veracidade da comunicação com o além. E a gente vê isso muito no meio espírita, né? Aquelas pessoas que é, veem os fenômenos, mas elas não vão em busca de compreender como aquilo se processa, como aquilo está acontecendo. O livro dos médiuns, ele tem uma introdução muito,
muito bem realizada pelo nosso irmão Allan Kardec, em que nós temos ali 2 capítulos, né, que são chamados do sistema e do método. E o capítulo do método, ele trabalha muito sobre esse aspecto, porque ali Kardec, ele percebe, a partir de muitos estudos, de muitas avaliações, que o fenômeno espírita, ele pode muito vislumbrar, mas ele não converte. Ele não converte. Ele não converte a criatura, porque a criatura, ela se vislumbra com aquilo que ela vê. Mas para que ela se converta verdadeiramente a um espírito, ela precisa compreender. Ela precisa compreender o fenômeno. Como aquilo está se processando. E qual é a finalidade daquilo. Qual é o motivo daquilo que está acontecendo. Há ali sempre um processo de ensino pedagógico, que procura nos trazer mais iluminação, nos trazer exemplos que possam nos ajudar na edificação, na construção do reino de Deus de cada um de nós. E ele termina, e eu também vou terminar, para que os seus, continuando, né, para que os seus sagrados deveres estejam totalmente cumpridos, pois a obrigação primordial é o esforço e o amor ao trabalho, à serenidade nas provas da vida, e sacrifício de si mesmo, de modo a entender plenamente a exemplificação de Jesus Cristo, buscando a sua luz divina para a execução de todos os trabalhos que lhe competem no mundo. Ou seja, Jesus continua aqui, Emmanuel, nos fortificando, né, a consciência dele sendo nosso modelo e guia, nos lembrando que ele mesmo disse, brilhe a vossa luz diante dos homens para que vejam as boas obras, mas glorifiquem a Deus que está no céu. Para que a gente possa brilhar a nossa luz, fazer brilhar essa nossa luz, nós precisamos dar algo de nós. A luz não brilha sem consumir alguma coisa. Uma candeia não se acende sem ter um óleo para queimar. Precisa ter óleo na candeia. E o óleo, ou seja, o combustível, é dar de nós mesmos. Por isso, ele coloca, não se acende uma candeia para se colocar embaixo da cama, mas para colocar no candeeiro, para que todos na casa possam ali se ver sentir, né, aquela luz, aquele amparo que controla. Então, é necessário dar de si próprio, é necessário ter alguma coisa para que você possa ali oferecer em prol do seu semelhante. E isso, Jesus, ele não estava falando com a multidão, ele estava falando com os seus discípulos, com nós, que ali procuramos seguir, ter como Jesus modelo e guia. Então, para que a gente possa continuar e vivenciar aquilo que Jesus nos apresenta na sua vida, no seu evangelho, que é o seu código moral de conduta do ser humano, na vida dele, como ele nos explica, nós precisamos realmente dar de nós mesmos, oferecer algo, construir algo, edificar alguma coisa, para que a gente possa fazer ao nosso próximo aquilo que gostaria que fosse feito a nós mesmos. Desculpa se eu me alonguei um pouco, acho que hoje eu fui até um pouco além do que eu pensei, mas é o ponto que me chama muita atenção nisso daí. Gostaria de ouvir um pouco o que vocês pensam. Lógico que, volto a dizer, a gente precisa somar. E a somatória desses pensamentos é que vão ali burilar para que esse entendimento e crença e iluminação fiquem mais claros e a gente possa realmente beber dessas luzes que vão realmente edificar o nosso coração. Obrigado. Livro dos Espíritos, o que a gente tem? Eu também achei a 355 e a 354, do funcionador que você achou, e achei que está no capítulo 11, quando Lázaro fala da lei do amor, porque tem um pedacinho que diz que o esforço é o amor e o trabalho, né? E aquele finalzinho, buscando a tua luz divina para a execução de todos os trabalhos que competem no mundo, está na lei de liberdade. Porque se isolar não adianta. Então, está na questão 825 para mim. Né? Mas acho que você falou legal, seria repetitiva continuar falando,
E na 825 fala assim, ó. Há posições do mundo em que o homem conta se vangloriar e gozar da liberdade absoluta? Não, eu complemento. Seriam levados em conta na outra vida os princípios que protestaram neste mundo? Aqui que eu achei a resposta. Quanto mais inteligência tem o homem para compreender um princípio, menos é escusado de não aplicá-lo a si mesmo. Digo-vos em verdade que o homem simples, mas sincero, está mais avançado no caminho de Deus do que aquele que quer parecer o que não é. Então, eu acho assim que isso aí tem muito a ver com a crença e com a iluminação. Exatamente o que você falou. A convicção e a iluminação são diferentes. Você tem a convicção ou não? De novo, volta na moral e na intelectualidade, né? Então, quanto mais avançado no caminho de Deus, do que aquele que quer parecer o que não é. Ter crença e ser iluminado bate com a resposta da parte de cima. O primeiro só crê, né? E o segundo vibra e sente aquilo. E da onde é que vem? Quando você é levado em conta na outra vida, os princípios que processaram neste mundo. Quanto mais inteligente para compreender, menos escusado de não aplicar. Estudou, moralizou, aprendeu, interiorizou e iluminou. Muito será pedido aqui, muito foi dado. Diante de tudo que você falou, eu só acrescentaria a questão 828. Então, nela, Isso que eu acabei de falar, da digo-vos de verdade, o homem simples, mas sincero, está mais avançado no caminho de Deus do que aquele que crê, né? Ah, eu creio em Deus, né? Tá, eu creio em Deus. Deus existe, claro, mas tá, e daí? E o raciocínio? a gente tem uma passagem no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, fora da caridade, não há salvação, em que tem uma mensagem muito importante, que ali o que se pede é a prática da caridade. Não se pergunta se é espírita, se é católico, se é protestante, se é judeu. Não nos pegue qual é a sua crença, o que você crê. A pergunta é, se praticou a caridade? A gente sempre cai na passagem que muitos nossos irmãos da doutrina colocam, né? Quando você chega no mundo espiritual, não vai perguntar para você se você crê, se você era católico, se você era judeu, se você era protestante, se você naquilo que você crê, naquilo que você estava crendo, mas vai perguntar assim: quantas pessoas você ajudou? Quantas pessoas você soergueu? Quantas lágrimas você enxugou? Quanto tempo você ofereceu para um amparo de uma outra pessoa? O quanto você deu de si, né? Brilhe a vossa luz diante dos homens, né? Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus que está no céu. Ou seja, esse aspecto é muito importante, né? Eu não queria tomar mais tempo, mas, por exemplo, em casa eu tenho um casal de filhos, né? Um menino, um homem, uma mulher. Hoje meu filho tem 22 anos, minha filha tem 18, meu filho vai fazer 23 anos. Meu filho, ele se diz assim, ateu, mas é aquele ateu que fala graças a Deus. Então ele crê. O problema maior aí é que existe, principalmente hoje, né, eu noto isso com muita veemência nas pessoas que estudam um pouco mais, que se dedicam a um estudo mais, principalmente da área filosófica. Eles ficam muito céticos. Então, eles querem muitas provas, e muitas vezes essas provas que o cético pede, é difícil de você ter elas como uma prova física, material, uma prova concreta. Ela não tem. E às vezes você só tem que basear-se apenas no ensino filosófico, ou seja, na filosofia. E o cético, ele tem um pouco de receio, ele tem um pé atrás, né? Então, é algo interessante. É um momento, né? Eu acho que isso é um momento. Hoje, eu tenho visto muito aumentar o número de céticos. E isso é algo que eu acho que, para nós, pessoalmente para nós, espíritos, está faltando um pouco mais uma melhor exposição, colocar melhor as palavras, colocar melhor esses ensinos,
de maneira que até mesmo o cético possa sentir sustentação naquilo que você está falando. E como fazer isso? A resposta é muito simples. O próprio Emmanuel dá na resposta que ele deu, vivenciando aquilo que você fala. Porque é muito fácil você falar, faz o bem, faz ao bem o próximo, pratica caridade, mas você pratica caridade, você faz o bem, você vive aquilo que você fala. Se você vive aquilo que você fala, isso passa a ser algo mais sólido. E para o cético, isso passa agora a ter um valor mais sólido. As pessoas não veem aquilo que você fala, veem aquilo que você faz. Exatamente. Exemplos. Isso aí você não precisa falar nada. Se você fazendo, ele olhando o que você está fazendo, ele está falando, eu entendi. Rosana, por favor. Olá a todos e todas. Boa tarde. É uma reflexão muito grande, né? E interessante que tem a ver com tudo que a gente tem visto nesses últimos dias e os estudos que pediram para apresentarmos a nossa jornada em busca de espiritualidade, que foi um trabalho desenvolvido recentemente, e logo depois, em menos de uma semana, a gente trabalhou a parábola do festim de bodas, que é aquela muito conhecida, em que todos são convidados para um casamento, as bodas, né? Que o filho é Jesus, e no final o rei, que é o que convida, que no caso da parábola é Deus, ele se depara com alguém que não está com a roupa apropriada. Está com a roupa lá, mas que não tem como acessar a festa de casamento que representa a nossa felicidade, né? Um momento de alegria, é uma simbologia muito forte. E curiosamente, por que tem a ver com esse assunto? É aquela velha história do que eu creio e o que eu faço com o que eu creio. Há uma longa distância, né? Então, é muito reflexivo para nós. E o crer, você falou de filosofia, na pós de filosofia, um dos que mais me intrigaram foi Immanuel Kant. Kant tinha um tal de a posteriori e a priori que intrigava, e ele trabalhou com o astro-rei, né, o Sol. Ó, você não tem garantia que o Sol vai amanhecer o dia amanhã. Quem que pode te garantir? E ele vai desenvolvendo uma série de argumentos que realmente, do ponto de vista material, pode ser que o Sol não vá, por algum motivo, aparecer amanhã, ou o céu vai estar nublado, pode acontecer de tudo, né? E a própria matéria se desintegrar. Então, a priori, nós não podemos garantir que o Sol vai surgir amanhã. A posteriori, eu posso ter certeza disso, porque eu estou vivendo a experiência e o Sol apareceu. Então, é uma reflexão muito profunda, mas ao mesmo tempo nos traz assim, crença, né? Todo o arcabouço de uma crença está alicerçado no que nós sabemos. E aquilo que cada um de nós sabe é completamente diferente do que o outro sabe. Ou pode ter algumas semelhanças, algumas conexões, muitas conexões, e novamente a gente volta naquele respeito ao que o outro crê. Kardec, na codificação, foi muito cuidadoso, principalmente no livro O que é o Espiritismo, nas abordagens de falas com quem não consegue ainda compreender o que nós já sabemos. E está tudo certo, cada um tem um tempo. A pessoa ainda precisa de outras variáveis para chegar. Não estou falando que a gente sabe muito, não, mas o pouquinho que a gente sabe, tem gente que ainda não sabe.
Então, a crença também, ela pode ser algo que não tem nada a ver com espiritualidade ou religiosidade, que essas duas variáveis são completamente diferentes. Eu posso ter espiritualidade sem ter nenhuma ligação religiosa com nada. E eu posso ser muito melhor do que se estiver vinculada a uma religião qualquer, no meu ponto de vivência espiritual. E eu posso crer em algo que está completamente desconectado de espiritualidade e de religiosidade. É a crença do mesmo jeito. Eu creio que eu vou passar no Enem esse ano. Como que eu vou fazer isso? É a forma como que eu creio. Eu vou me preparar, ou eu só tenho a crença vazia de que chegando o dia da prova eu vou fazer e vou passar. Bem terra a terra mesmo, né? Eu creio que eu vou ter 3 filhos, mas se não acontecer os atos de concepção, eu não vou ter esses 3 filhos, a não ser que eles venham por outros meios de adoção. E como isso vai acontecer? É a partir do que eu creio. Então, a crença é algo muito mais profundo do que um cabedal religioso estabelecido de cultos, de cerimônias. Ela tem a ver com o que nós entendemos a própria vida. Até mesmo na preparação das coisas mais cotidianas possíveis. Eu creio que eu tomando banho eu vou estar renovando as minhas energias. E outro pode crer que isso não vai acontecer em nada, nem consegue dimensionar a existência de energia. É tão concreto, tão materialista ainda, que não vê além disso. Né? Nem vê os benefícios que a água pode trazer. E quando você fala, tem que beber 2 litros de água por dia, não é nada a mais do que a necessidade do organismo nosso, né? Porque é composto de 70% de água, 69% alguma coisa. Então, se eu não beber a água, eu vou ter um colapso no organismo. Os órgãos não vão funcionar direito, então eu creio que bebendo água, isso vai me fazer bem. É só para a gente ter algumas reflexões muito além dos aspectos religiosos. Iluminação também depende de religião. Eu posso ser muito melhor fazendo a minha vida em algum lugar acontecer, naquele aspecto do capítulo 15, né, que acabou de ser citado, fora da caridade não há salvação, em me tratar bem, mas, sobretudo, tratar bem o outro. Isso independe de qualquer crença ou de qualquer vínculo religioso. E ao nosso advogado em qualquer lugar. E aqui no mundo material, no mundo espiritual. E, na verdade, o bem que a gente faz é a verdadeira crença que vai nos sustentar a roupagem espiritual da parábola que nós citamos, né? Com que roupa eu estou? Que crença é essa que eu tenho ou que crença é essa que eu vivo? Porque entre ter é muito fácil, ter é fácil de ter. É a parte mais fácil. Agora viver é só para os iluminados. Nós ainda estamos a caminho dessa luz. Muito agradecido. Completou, para mim, completou muita coisa. Muito obrigado, Rosana. Obrigado pela colaboração. E aí, pessoal, o que mais? Mas o Samuel, acho que ele tem muita coisa para fazer, é uma alma iluminada. Nem que seja por Simão Pedro, né, Samuel? Está pertinho de você. Estou até distraída. Eles ficam tirando eu do sério aqui. O bom mineiro só fica na escuta. Tem que fazer curso de escutatória. Não tem muita oratória, não, escutatória. Mas, levando para o que a Rosana acabou de expor. Primeiro, Rosana, eu vi o chat aí que você colocou aí, tá? Há muito tempo que a gente não se fala mesmo, não se conversa. Obrigado. A gente está precisando mesmo de participar de alguns trabalhos em conjuntos. Amanhã tem o neto nosso lá, hein?
Mas o Emmanuel coloca aqui, gente, olha aqui, na primeira palavra dele, todos os homens da Terra, ainda os próprios materialistas, creem em alguma coisa, ou seja, crer é uma coisa, igual a Rosana explicou, que muito bem colocado. Crer é acreditar, as pessoas que creem, aceitar algo como verdadeiro, algo como real, que é possível, que admitir, isso é crer. Aí o Edu vai entrar para nós 354 do livro Consolador, que é a fé. Bom, então você tem a crença, depois você tem a fé, que é a certeza, depois você tem a iluminação, que é uma escala. Vamos até lá nos 7 A's, lá no Sermão do Monte, lá colocado lá para nós dizer. Nós temos uma escala, então, de iluminação. Nós ainda estamos, porque nós não temos conhecimento ainda de muita coisa, porque nós estamos no mundo de prova e expiação. Creio eu também, né? Aí, ó, creio eu. Mas o Emmanuel, eu não entendo assim, que ele coloca bem, né, no primeiro parágrafo a resposta aí, direitinho. Ó. Todavia, são muito poucos os que se iluminam, ou seja, para o mundo de prova e expiação, são muitos poucos que vão atingir essa iluminação. Nós ainda não conseguimos isso, né? Depois, eles colocam que, assim, ó, no segundo parágrafo, é por essa razão que os espíritas sinceros, não é o espírita sozinho, não, eu sou espírita, não, é o espírita sincero, deve compreender que não basta acreditar no fenômeno ou nas veracidades das comunicações do além. Tal. É preciso, pois, a obrigação primordial é o esforço, o amor ao trabalho, a serenidade da vida, das provas da vida, o sacrifício de si mesmo, e coloca como quem? No nosso modelo e guia, a exemplificação de Jesus. Eu acho assim que o Emmanuel, no segundo parágrafo, puxa a atenção de nós espíritas que queremos buscar essa iluminação. Ela não é fácil de ser atingida, que nós ainda não estamos nem acreditando direito, nem temos fé direito, imagine atingir a iluminação. Muitos vão atingir, claro, aqui no plano, creio eu, aqui no nosso plano material de prova e expiação, mas vai ser com muito sacrifício, com muito esforço, com muito trabalho, muita dedicação. Mais ou menos isso que eu entendi e compreendi. Obrigado a todos pelas contribuições. Nós é que agradecemos, muito grato. É isso mesmo. Mais um pouquinho. Vamos lá, opa! Fala mais alto, que pode ser que o pessoal não entenda. Bom, em primeiro lugar, eu não acredito na fé fundamental. Eu acho que não tem tudo a ver. Mesmo porque, através desse caminho, a gente chega a luz. Então, eu sou mais evangélico. Tem que praticar as coisas de sua caridade, as ações, as boas ações. A gente chega por quê? Porque é sendo visto que nós estamos em comunhão com Deus. E é exatamente isso. Nós não estamos em comunhão com Deus, não nos tem iluminado de jeito nenhum. Não teremos a iluminação. Então, por isso que eu digo não acrescenta nada. Não acrescenta nada. Primeiro, pelo seguinte: Deus não tem religião. Tem que religião todos. Nós estamos falando mais de espíritos, que é de Deus. Nós somos uma progressão de Deus. Eu acho isso, que a gente tem que, através das ações, os nossos todos resultados, constantemente. Porque esse é muito certeiro para isso. Só citando o exemplo dos conhecidos, que era iluminado. Mas alguém sentou na bandeira, alguém passou fora do bandeiro, ninguém fez isso aí. Ele também não leu nenhum livro, a não ser a Bíblia. E ele optou por praticar a caridade em todo o seu espectro. Não só a caridade para os seres humanos, mas também para os humanos.
ele separava as coisas. Na visão espiritual dele, era tudo igual. Participa do mesmo mundo, tudo faz parte do mesmo mundo, do mundo espiritual. Ele, então, eu acho que o primeiro ecologista, né? Ele praticou mesmo de verdade, né? E fundamentado numa profunda fé de verdade, né? Não a fé fundamentada na fé. Ele não era uma pessoa culta, né? Apesar de ser nobre, ele não era uma pessoa culta. Né? Então, ele era uma pessoa com princípios simples. Né? O próprio Papai não conhecia isso. Só que quando ele falava, o espírito dele falava, né? Ele falava das coisas muito simples. Muito bom. Muito bom. E mostrou que você não precisa de ser correto para ser quanto mais a gente representar, mais próximo da coisa vamos estar próximo dos partidos, nós vemos Isso aí. Bom, semana que vem a gente vai dar continuidade e aquilo que o nosso irmão Francesco apresenta, ele vai ser melhor. Você deu uma corridinha. eu atravessei. Atravessou o rio. Semana que vem a pergunta é a 221. A análise pela razão pode cooperar de modo definitivo no trabalho de nossa iluminação espiritual? A gente, semana que vem vai falar um pouco sobre razão, vai falar um pouco sobre iluminação. A análise pela razão pode cooperar de modo definitivo no trabalho de nossa iluminação espiritual. Partindo apenas da razão, o que pode acontecer? Semana que vem, a gente vai novamente focar nesse assunto. O assunto, na verdade, foi ventilado, já começou a ser ventilado agora pelo nosso irmão Francesco, mas ele vai ganhar corpo a semana que vem, onde nós vamos poder avaliar um pouco mais. Ele vai avaliar um pouco mais sobre a razão e como ela pode cooperar, né, de modo definitivo no trabalho de nossa iluminação espiritual. Alguém gostaria de colocar mais alguma coisa? Temos ainda mais uns 2 minutinhos, 3 minutinhos. Então, quero agradecer a todos pela oportunidade de a gente estar aqui junto, pessoal da internet. Muito, muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente, porque a gente não, nada, ninguém faz nada sozinho, né? E é só realmente com a experiência das pessoas, com aquilo que as pessoas já foram ali aprendendo, e que tem essa disponibilidade de compartilhar com as outras, é que a gente vai aprendendo, e aprendendo em conjunto, a gente vai edificando cada vez mais o reino de Deus em nossos corações, e não vamos mais viver apenas das palavras, apenas da crença, mas principalmente dos exemplos que cada um de nós vai ali edificar e construir.